Graça e paz. Sim, mano, que está a ver a situação. Oi, oi, oi. A situação não está boa. Se todo mundo está aqui, a nossa moto está aqui, nos cobraram 150. Assim que está a ver a água. Toda essa estrada aqui é motorizada. Está a ver? A situação não está nice nesta ponte. Assim que está a ver. Todo mundo. Aí água. Nossa moto é essa. Alô? Situação não está boa, mano. E todo mundo.